Boa noite, pessoal. Tudo bem? Hoje, dia 13 de janeiro de 2025, nós estamos aqui no Revirando o Jogo para falar de Copa São Paulo de Futebol Júnior, futebol brasileiro e tênis. Vamos lá? Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje, né, é um dia bem movimentado aí na Copinha, né? A gente teve alguns resultados logo pela manhã. Por exemplo, o Grêmio, né, enfrentou o time do Marcílio Dias. Marcílio Dias, que até jogou aqui na cidade de Taubaté e acompanhei. Não era um dos times que, na minha visão, deveria ter passado, porém foi um time que complicou a vida para o Grêmio hoje. Foi um placar apertado de 1-0 e o Grêmio vai enfrentar agora o Goiás na próxima fase. O outro jogo também que teve mais cedo foi dos principais, né? O Juventus da Rua Javari contra o Vasco. Juventus 0, Vasco 1. O Vasco na próxima fase enfrenta aí o time do Ceará. E engraçado que o Vasco, essa é a primeira vitória do Vasco na competição. Porém, né, aqui tá um negócio. Campeonato que tem mata-mata, empate, tudo vai empurrando, chega na fase. O importante é na fase final. A fase final, se ganhar, vai embora, né? Acaba chegando nas próximas fases. É o que o Vasco fez hoje. O outro jogo agora para falar é o do Corinthians. Falcon 0, Corinthians 1. Eu assisti esse jogo, vamos revirá-lo. Eu acompanhei, né, de perto isso daí, assistindo ele e tudo. O gol do Corinthians foi marcado pelo volante, número 5, Bahia. E foi numa bobeira ali uma cobrança de escanteio do Corinthians, uma bobeira ali da zaga, né, um bate-rebate ali do time do Falcon. E a bola sobrou para o jogador do Corinthians e ele só teve o trabalho de empurrar para o gol dentro da área ali. Então foi um gol fácil, porém um jogo muito... Nossa, a minha concepção é que foi um jogo muito ruim. Muito, nossa, sonolento. Não tive prazer nenhum assistindo o jogo. Eu imaginei que o Corinthians fosse ganhar, porque é um time que é forte, vem todos os anos, vem forte na Copinha, tudo. Porém, esse time desse ano, eu acho que é um dos times mais pragmáticos que a gente vê aí da Copinha, do Corinthians, né? Do Corinthians na Copinha. E então, assim, faz o resultado básico e nada mais. Não é uma equipe que dá show, vamos falar assim. Que nem eu falei hoje mais cedo num story meu lá no Instagram. Falei desse jogo, dei um pitaco ali, logo após que terminou. E eu comentei que, por exemplo, o São Paulo é um time que vem enchendo os olhos, jogando muito bem e fazendo jogos muito, muito interessantes, né? E ele também fazendo placares elásticos. E assim, então o São Paulo hoje é a sensação, vamos falar dessa forma, né? Mas da mesma forma, o Corinthians fez 1-0, um resultado suficiente para passar. Corinthians, com esse resultado, passa para a próxima fase e enfrenta o Vila Nova, né? O Vila Nova de Goiás. Outro jogo da Copinha, que eu assisti também um pouco, foi Atlético Paranaense e Novo Horizontino. Novo Horizontino, um time muito bom, né? Ele tem tanto no sistema de base deles, bem interessante, quanto no time profissional, tanto que assim brigou aí, né, no ano passado para subir e quase subiu para a Série A do Brasileiro, mas infelizmente não deu para o Novo Horizontino nessa partida. O Atlético Paranaense 2-0, próxima fase o Atlético enfrenta, né, o Audax daqui de São Paulo também. Outro jogo também que aconteceu foi o Palmeiras contra o Referência. O Palmeiras ganhou de 2-1, enfrenta na próxima fase o Sport. E a jogada, vamos falar assim, o lance atípico do jogo do Palmeiras foi
a furada do goleiro do Palmeiras, né? Haja coração, saiu catando borboleta. Parecia, na verdade, parecia a jogada do Marcos contra o Vitória, aquela partida histórica que o Marcos sempre conta essa história, que ele estava pé da vida e tal, foi sair chutando tudo, furou a bola, foi bem parecido. Porém, é claro, né, sobrou a bola para o jogador do referência, ele não bateu, não conseguiu fazer direto o gol, mas a partir desse lance acabou saindo o gol. Então, ficou dessa forma, o Palmeiras enfrenta o Sport na próxima fase, né? Falando em Palmeiras, hoje deu o que falar o atrito entre Leila Pereira e o Dudu, né? Ex-jogador do Palmeiras, que agora está no time do Cruzeiro. A Leila Pereira mandando vários gestos de carinho para o ex-jogador do Palmeiras, relatando que saiu pela porta dos fundos e tal, e o Dudu também, por sua vez, rebatendo lá dos Estados Unidos, rebatendo as falas da Leila, inclusive com algumas palavras de baixo calão, né? Então, assim, agora que tá cada um num canto, é fácil um falar mal do outro. Enquanto tava junto, teve que engolir o outro. Ela elogiou muito a atitude do Rony, né? Que não saiu procurando aí times, enfim. Tá nessa situação, nessa lenga-lenga, mas assim, não vai dar nada. Já foi, o Dudu já tá lá pro Cruzeiro, a Leila tá aqui, tá tocando aí o barco com o Palmeiras. Palmeiras vem forte, mais uma temporada vem forte, né? Então, nada demais. O Santos anunciou hoje o meio-campo Tassiano, ex-Grêmio, ex-Bahia, né? Tava no Bahia agora, bom jogador, e agora foi anunciado pelo Santos. Santos indo ao mercado, pois precisa trazer reforços, né, para o time. Saiu aí da Série B e agora tenta reforçar para o Pedro Caixinha poder dar um jeito no time e enfrentar essa temporada aí. Lembrando que o Santos tem muita dificuldade financeira, assim como vários outros times, tipo Corinthians mesmo, mas o Santos ele veio de uma temporada na Série B e acaba impactando, né, financeiramente para o time. Falando em financeiramente, o Santa Cruz, lá do Nordeste, né? O Santa Cruz ele conseguiu fechar lá as propostas, enfim, para se tornar um time que vai se tornar SAF. Parece que é um investimento bilionário aí que chega pro time, né? E dessa forma o Santa Cruz, o pessoal da SAF, na verdade, colocou algumas informações que a ideia é o Santa Cruz voltar para a elite do futebol. Já tem bastante tempo que o Santa Cruz não frequenta a Série A, né? Então a ideia da SAF é fazer isso, voltar a ter um time forte, competitivo, para estar brigando novamente. E a última informação do futebol hoje é a apresentação do técnico Cuca lá no Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que está se desfazendo de várias peças importantes, poucas peças chegando e muitas saindo. Zaratio, Bataglia, entre outros, né? O Paulinho, né? Que veio para o Palmeiras. Essa é uma perda assim, muito pesada para o Atlético. E o Atlético vai viver uma temporada, se continuar nesse passo, vai viver uma temporada aí meio complicada, pois sobrou o quê? O Hulk, né, no time, Gabriel Menino, que foi agora, né, saiu do Palmeiras nessa troca com o Paulinho, é um bom jogador, porém não né, não vai ser a solução de todos os problemas. Enfim, então o Atlético Mineiro, se continuar dessa forma, pode ser que tenha um ano bem complicado aí pela frente. E vamos, por último, aí, falar de tênis. Nessa noite passada, o brasileiro Thiago Wilde enfrentou o húngaro Marozsan e fez um jogo bem truncado. Eu acompanhei, eu gosto muito de tênis, então é um esporte que eu gosto de acompanhar. O Marozsan teve
boas jogadas, é um jogador um pouco mais consistente que o Thiago Wilde, apesar do Thiago ter jogado muito bem, e o jogo ficou por 3-2 para o Marujan. Outro jogo que chamou a atenção na noite passada foi um dos cabeças de chave, o grego Stefano Tsitsipas, que perdeu para um americano Alex Michelsen por 3-1. Então isso daqui chamou atenção, é um ponto que um dos cabeças de chave já caindo aí no Australia Open, uma das primeiras zebras da competição. Aí falando dos favoritos, os grandes favoritos, Yannick Sinner, italiano, enfrentou o Nicolas Jarry e não tomou conhecimento, 3-0 pro Sinner, esse daí tá voando, né? O Ruivinho lá é muito bom de bola e realmente é o futuro do tênis aí. Djokovic, um monstro lendário do tênis que ainda continua fazendo suas proezas, ganhou também seu jogo por 3-1. O adversário dele é Bazavaradi. Nome diferente, né? Mas bem complicado para se pronunciar. Djokovic ganhou de 3-1 desse jogador, que eu não vou conseguir repetir o nome aqui. Outro jogo, um dos favoritos, os principais cabeças de chave, Carlos Alcaraz enfrentou o Shevchenko. Não é o Shevchenko lá, aquele Shevchenko do Milan, do Chelsea, daquele Milan que tinha Kaká, Seedorf, enfim, né? Toda aquela... Kaká, Seedorf, Nesta, Maldini, enfim, Dida, enfim. Não é o Shevchenko, não é aquele de lá, é outro Shevchenko. O Carlos Alcaraz enfrentou o Shevchenko e venceu por 3-0, sem dificuldade alguma. E agora está acontecendo o jogo da Bia Haddad e ela está enfrentando a Argentina Riera, e a Argentina está complicando a vida da Bia Haddad, hein? Tá ganhando por 7-0. Já estamos numa parte decisiva aí do segundo set, né? A Argentina conseguiu confirmar agora o seu serviço. E então, assim, a Riera tá dando um suador na brasileira, mas vamos esperar, né? A Bia Haddad tem muita qualidade, enfim. E mais tarde ou mais cedo, seja lá como você queira interpretar, porém, às 6h10 da manhã vai ter o jogo aí que eu acredito que muitos brasileiros estão ligados aí, querendo assistir, né, acompanhar esse fenômeno, que é o João Fonseca. Jovem, tudo, mas vai enfrentar aí o cabeça de chave número 9, o Andrei Rublev. Jogo difícil, jogo bem difícil, porém nada impossível, pois o João tem qualidade. Mas é claro, né, o outro tem a experiência, já tem toda a bagagem, né? E por ser um jogo longo, de grande slam, que a gente fala aí que tem que vencer 3 sets, então isso pode pesar a favor do Rublev, porém, se o João Fonseca entrar sabendo do que se fazer e com a mente bem preparada, ele tem possibilidade sim de vencer. E no mais, as informações são essas de hoje, 13 de janeiro de 2025. Agradeço vocês, curtam esse vídeo, se inscreva no canal, nos siga também nas redes sociais, nós temos com o Revirando o Jogo no Instagram, no Facebook também, e também no TikTok, levando algumas informações, alguns vídeos lá para os nossos espectadores. Muito obrigado, uma boa noite.